Nós vamos agora convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, para nós darmos continuidade à nossa série de mensagem, um mergulho na história dos juízes. Meus queridos irmãos, a minha oração a respeito dessas mensagens, do livro de Juízes, eu tenho orado a Deus, Senhor, para que em momento algum pareça ou tenha-se a impressão de que estamos transmitindo apenas um conteúdo de história, certo? De acontecimentos, em alguns momentos até trágico, situações assim. Eu tenho certeza que o livro de Juízes também é o livro da graça. Por isso que eu estou pregando. Contemplo de forma gloriosa a graça de Deus, revelada não somente no livro, na história dos juízes, nesse período conhecido como o período teocrático, em que Deus usou esses homens para libertar o seu povo, para dar continuidade àquela promessa que Deus fez lá a Abraão. Esse período que durou entre 450 a 465 anos, até que se formasse ali a monarquia de Israel, que vai durar aproximadamente 490 anos, Então, os períodos aí das dispensações, dispensação da lei, dispensação dos gentios, até chegar na dispensação da graça e da igreja, esse período maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, movidos pela graça de Deus. Mas a graça de Deus, meus amados irmãos, esteve em movimento constante em toda a história da redenção. Então, desde Gênesis até Apocalipse, está ali presente a graça, a manifestação do Espírito Santo de Deus, conduzindo a história até chegar até nós. Então, por isso que eu não tenho pressa, certo, de transmitir aqui apenas um conteúdo histórico, mas sobretudo, tirar de cada uma dessas histórias, de cada momento desses, lições preciosas para que nós possamos aplicar às nossas vidas hoje, tá bom? Então, o último versículo do capítulo 5 que nós concluímos domingo passado, terminou dizendo assim. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 5 e o primeiro versículo do capítulo 6. Terminou assim, não é? E a terra teve sossego por 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, mais uma vez, Deus, aqui nós estamos na Tua santa presença para darmos continuidade, Pai, a esta série de mensagens nesse livro tão precioso, nessa história tão fantástica, que é recheada de tanto conteúdo espiritual, de tantas lições, onde nós podemos contemplar a Tua graça, a Tua paciência, a Tua misericórdia na condução deste Teu povo. Ó Deus, dá-nos graça para que possamos também nos identificar as fraquezas que aqui estão presentes, mas também, Senhor Deus, nos identificarmos com os pontos que são fortes e que nós devemos realmente tomar como exemplo de encorajamento, de decisões pautadas, ó Deus, na Tua revelação, na revelação da Tua palavra. Orienta-nos e fala conosco nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez o ciclo se repete. Agora pela quarta vez neste período. Já se passaram 5 juízes, os quais com a força de Deus puderam trazer anos de paz e sossego para Israel. Mas como parece, que eles não aguentavam em viver somente em paz, então vão pecar contra o Senhor, adorando Baal e os demais deuses cultuados por aquelas nações. Aí, reiterando, eu quero dizer para os irmãos que a opressão nunca acontecia ou ela não vinha de imediato, nem correspondia necessariamente
o tempo de distanciamento que eles estavam vivendo distante de Deus. Ou seja, não era exatamente no momento em que eles se encontravam distante de Deus que vinha a opressão, que vinha o castigo de Deus. Porque Deus, meus irmãos, é muito paciente. Deus é muito longânimo. Deus nem sempre nos castiga de imediato. Aliás, é muito mais fácil ver na Bíblia manifestações da sua longanimidade do que da sua ira imediata. Os hebreus vão ser oprimidos, como o texto nos diz aí, por 7 anos nas mãos dos midianitas. Então o texto, meus irmãos, é muito claro. O texto vai dizer: o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Foram 7 anos de opressão nas mãos deste povo, cujo rei, ou os reis, porque eram 2 reis, era o rei Zeba e o rei Zalmuna. E um possível significado para o nome desses reis é sacrifício. Mas o interessante, meus irmãos, é que mesmo em pecado, Israel estava prosperando, plantando e colhendo em abundância. Mas Deus decidiu levantar, despertar, incitar midianitas e amalequitas para roubar e destruir suas farturas na terra. E aí, queridos, quando isto acontece, vem a amargura de coração, vem a tristeza, eles se entristecem e ficam abatidos, amedrontados pelos campos, se escondendo ou tentando esconder as suas colheitas, porque os inimigos vinham para lhes roubar. Penso que até eles se perguntavam: o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que nós fizemos para merecer tamanho sofrimento? Por que, Senhor? Por que estamos passando por isso? Por que estamos passando por isso? O que nós fizemos? Por que este povo vem nos ferir? Onde nós erramos? Nós sempre fomos da paz, sempre ficamos na nossa, nunca interferimos no seu modo de viver, nunca nos importamos com a sua idolatria, até nos rendemos aos seus deuses e costumes, e agora eles vêm tirar-nos a paz. Só que o problema, meus queridos, não era necessariamente dos midianitas, era com eles, era com o modo como eles estavam se relacionando com Deus. 7 anos de opressão permitida por Deus, cujo propósito era movê-los de volta ao arrependimento, à reflexão, ao retorno. Isto, meus irmãos, prova que os 40 anos de paz que eles viveram, entre a regência de Débora e Baraque e a sua morte, não foi resultado necessariamente deles estarem fazendo a vontade de Deus, deles estarem servindo a Deus com fidelidade, com zelo. Penso que isso aconteceu somente no início, ainda ali, no calor da emoção, da libertação que tiveram das opressões que eles vinham sofrendo dos inimigos que nós já citamos anteriormente. Mas logo se sentiam independentes, merecedores, e nascia então o descomprometimento com o propósito do Senhor, com a sua obra. E queridos, não é muito diferente hoje, quando olhamos para a nossa caminhada. A bênção de Deus, o cuidado de Deus em nossas vidas, nós sabemos que nem sempre acontece necessariamente porque somos tão fiéis a Deus. É mais pela misericórdia dEle, é mais pela bondade dEle. Porque tudo no início, quando a gente é abençoado,
quando a gente prospera, quando a gente está em paz, quando a gente conquista aquilo que era o objeto dos nossos sonhos. Nós estamos ali fervorosos, animados, o clima parece que muda em torno de nós. Mas depois que nós tomamos como que a direção da vida, nós passamos até a pensar que aquilo aconteceu por mérito, ou porque nós nos esforçamos, foi resultado simplesmente das nossas forças, ou então, puxa vida, eu agradei tanto a Deus que Deus fez isso. E aos poucos esse sentimento vai tirando Deus do centro das nossas vidas, vai tirando Deus das decisões em nosso viver. E passamos a entender que já somos maduros o suficiente, que já somos capazes de lutar as nossas próprias lutas, de tomar as nossas próprias decisões, afinal, já tivemos ou já adquirimos uma experiência suficiente para não termos que estar agora todo o tempo ali, se dobrando diante de Deus, pedindo a Ele o direcionamento. Penso que acontecia mais ou menos assim com os filhos de Israel. Eles plantavam, eles colhiam, cantavam, dançavam, se embriagavam com o fruto da vide, se confraternizavam, talvez fizesse alguma menção a Deus, as suas festas, as datas comemorativas que eles receberam mediante os mandamentos do Senhor. Certamente lembravam ali dos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe aquela menção bem vaga, irmãos? Aquela menção, aquela lembrança bem religiosa, bem discreta para não se comprometer ou ter problema com o vizinho, ou com os vizinhos ali, com os povos. Tipo da visão desprovida de compromisso, de fidelidade, de amor a Deus. E dentre, meus irmãos, tantas coisas que praticamos que não agrada ao Senhor, Deus toca numa central em nosso relacionamento com Ele. Isso Ele tocou durante toda a história, quando Ele se manifestava ali para o seu povo, cobrando ou mostrando para o seu povo a necessidade deles amarem os seus mandamentos, provando isso pela obediência, como também para a igreja o Senhor se manifestou assim dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O primeiro amor sempre é resultado dessa atmosfera emocional mesmo, desse clima da conquista, desse clima da revelação, desse clima do encanto, da libertação, do novo acontecendo. Mas, à medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai se acostumando, que a gente vai deixando de lembrar, a gente vai deixando de olhar para os marcos, olhar para a sinalização de Deus. Porque a nossa vida, meus irmãos, com Deus, ela é marcada por sinalização. E muitas vezes nós já estamos tão seguros na volante, ou no volante, que a gente acha que não precisa mais olhar para os sinais de Deus. E já acha que pode passar determinadas curvas com X velocidade. E é exatamente nesses momentos em que nós nos sentimos seguros, donos de si, que nós nos acidentamos, que nós nos machucamos. Graças a Deus pela misericórdia, nós temos um Deus tão bom, tão misericordioso, tão compassivo para conosco. Não havia, meus irmãos, ali uma adoração exclusiva ao Deus de Israel. Eles comungavam com os ídolos das nações pagãs. Nós temos um Deus tão bom. Eles praticavam os seus mesmos pecados. Era uma vergonha para o nome poderoso do Senhor, uma desonra para o poderoso de Israel. Uma adoração exclusiva ao Deus de Israel, que os introduziu ali naquela terra, vencendo, destronando tantas outras nações. Deus os coloca ali naquela terra, a terra da promessa, cujo mandamento de Deus fora bem claro para eles. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer
conforme as abominações daquelas nações. Quando adentrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não imites, não faça como eles fazem. Vocês têm um Deus próprio, vocês têm mandamentos exclusivos. Eles, meus irmãos, facilmente se desviavam do caminho do Senhor e se esqueciam, e muitas vezes a gente tem a impressão que era propositalmente, de todo o mandamento do Senhor. Até que o Senhor, como das outras vezes, resolve abrir os seus olhos. Por amor, por promessa feita anteriormente a Abraão. Para tanto, ele permite, ele desperta os midianitas a não aceitarem mais aquela farra dos israelitas, prosperando ali no meio deles, vivendo a semelhança deles. Diferente das outras vezes, agora o problema não era mais trabalhar forçadamente como escravos, não era a terra deixar de produzir, ou eles não terem o direito de plantar e de colher. Eles iriam plantar, colher, mas o inimigo é que vai usufruir do fruto do seu trabalho. Eles não têm força e nem coragem para proteger as suas riquezas. Estão neutralizados pelo pecado, esqueceram do braço forte do Senhor. E aí, meus irmãos, quando a gente dá aquela olhada assim rapidamente, puxa, Deus faz isso, pastor. O povo está ali feliz, todos se divertindo, cantando as músicas do Senhor, dançando, festejando, gozando a vida com suas criancinhas, com seus filhos. E aí Deus desperta uma nação pagã, pastor. Um povo cruel para oprimi-los. Deus faz isso. Deus faz, Deus fez e Deus faz. Mas Ele faz isso por amor. Ele faz isso para abrir os nossos olhos, para nos despertar. Porque eu tenho contra ti algo. E o que Deus tem contra nós é exatamente, meus irmãos, o que Ele sempre teve com o seu povo. Essa frieza que acontece no relacionamento do crente, do servo de Deus para com Deus. E não tem outra forma de Deus trazer de volta, senão abrindo de forma meio que opressora os nossos olhos. Então posso imaginar eles dizendo uns para os outros: de que adianta? O Senhor tem nos abençoado com muita fartura, mas de que nos serve se não podemos desfrutar? Porque nossos inimigos são mais fortes do que nós, e eles decidiram se levantar contra nós e roubar o nosso melhor, o melhor do nosso trabalho. Veja o que diz aí os versículos 5 e versículo 6 do capítulo 6. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Então, por causa daquela multidão incontável de midianitas e amalequitas, Deus fez levantar para poder descer dos montes para oprimir Israel, tomando os seus grãos, as suas farturas, as quais eles procuravam de toda maneira esconder, mas não tinha jeito, porque era gente igual o gafanhoto, era multidão que não se podia contar. Então, Israel resolveu orar, resolveu mencionar o nome de Deus. E eu penso, irmãos, que isso nós vamos ver depois, mas adiantando, cadê esse Deus? Onde estão as suas promessas? Nós vamos ver isso quando o anjo do Senhor, que é Jesus, não é?
se apresenta para Gideão: onde estão as promessas de Deus? Cadê as maravilhas que os nossos pais contaram? Até então, irmãos, Deus estava à margem deles, colocado talvez no altar de iguais, enquanto eles, à semelhança dos pagãos, desfrutavam dissolutamente de seus prazeres e reuniões de confraternização idólatra, cultuando, quem sabe, a deusa da fertilidade do solo, né? Afinal, eles estavam prosperando tanto, então tinha que louvar a deusa, né, que fazia com que houvesse ali muitas farturas. Perceba que se Deus não permitisse isto, eles continuariam apáticos, indiferentes, frios, gozando do fruto da terra, sem se importar com a obra de Deus, com as promessas de Deus para o futuro. Este futuro que chegou até nós e que nós devemos levar até as futuras gerações com fervor, temor e tremor diante de Deus. E não viver uma vida apática, acomodados, porque estamos muito bem, confortavelmente, prosperando, em paz. De tal maneira que até quando Deus manda ou permite uma pandemia, parece que ainda assim o povo não se movimenta. Tanto sofrimento, irmãos, tem acontecido nesses últimos 6 meses no Brasil e no mundo. E a gente não pode agora olhar para tudo isso simplesmente como, imaginando que Deus está tratando com o mundo, é o homem que é ruim, o pecador, o bicho ruim, miserável. Será que Deus não está olhando para a igreja? Será que Deus não está buscando despertar o seu povo? Eles vão jogar a culpa nos midianitas, nos amalequitas, ou em outras nações, como nós vamos ver em toda a história dos juízes. E ali era uma teocracia. Era Deus diretamente falando através de um profeta, através de um vidente, através do anjo do Senhor, do próprio Jesus se manifestando ali, levantando juízes que apontavam, né, que direcionavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus não aceita ficar em um canto escondido na minha vida, no nicho, seja em casa, na faculdade, no trabalho, no meio da sociedade acadêmica, como se ele fosse uma companhia que me envergonha, que me diminui socialmente, intelectualmente, que atrapalha os meus negócios, que atrapalha as minhas amizades. Quando afirmo diante de todos que Ele é o meu Senhor exclusivo, que eu o amo, que eu obedeço a sua palavra. Será que você fazer essa confissão diante dos seus colegas na faculdade, diante dos seus professores intelectuais da faculdade, isso vai realmente, você está preocupado que isso atrapalhe alguma coisa na sua caminhada? Vamos colocar Deus de lado aqui, vamos dar um lugar bem especial de Deus, mas num cantinho bem reservado. Deus não aceita que o nosso coração pense algo dessa natureza. E aí, queridos, a forma mais justificada, né, para tirar Deus de cena é usando o velho e conhecido jargão de que religião não se discute. Pode-se falar de todos os deuses, ou mesmo do Deus genérico das religiões, mas quando é dito, a Bíblia diz, assim diz o Senhor mediante as Escrituras, aí a coisa muda, meu irmão. Aí as vozes se levantam e o diabo se vale do conhecimento que o seu sistema lhe assegura. E é aí que o servo de Deus, ele deve manter a sua postura firme, de não se conformar, de não se render a esse sistema, porque ele não serve a um Deus genérico, a um Deus de iguais, ele serve ao Deus único, ao Deus verdadeiro, e jamais pode ser negado em ambiente algum, seja público, seja privado, seja acadêmico, seja religioso, enfim, Deus tem que ser entronizado em nossas vidas. Mas o mundo, o diabo, ele quer excluir Deus, e aí eles usam esse argumento fraco,
Religião não se discute, aí vem aquelas três bobaginhas, né? Não se discute nem religião, nem futebol, nem política. Deixa a política, deixa o futebol, mas o objetivo não é tirar nem a política nem o futebol, você sabe disso. Política e futebol todo mundo discute, brinca e ri, faz piada, aquela coisa. O problema é Deus. Mas aí tem aqueles que até aceitam naturalmente, tá certo, aí você tem razão. Aquele povo deveria, meus irmãos, dar continuidade à promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó, até o Messias, até adentrar a plenitude dos tempos. E nós, a igreja congregada como povo santo, fiel e propagadores do evangelho até a volta do Messias. Então, se nós olharmos para a história aqui dos juízes e dos outros povos, do povo de Deus levantado, nós vamos perceber que eles iam parando, que eles iam se conformando à medida que eles iam prosperando. Senhor, aqui está bom. Senhor, não precisa a gente chegar até a terra prometida não, aqui já está bom demais. O importante é que nós estamos prosperando. O importante é que nós estamos em paz. É que nós estamos crescendo. E eu imagino, irmãos, que a razão pela qual estava tudo mais ou menos em paz, era porque os filhos de Israel estavam ali numa boa, convivendo lado a lado com os ismaelitas, né? Que os midianitas eram os mesmos descendentes ali dos ismaelitas, dos amalequitas, então estava tudo bem, não havia problema. E eles conviviam naturalmente. Mas aí quando Deus entra em cena, aí só tinha um jeito. Estão vivendo de iguais aí, então vou dar uma cutucada aqui nos amalequitas e nos midianitas, e eles vão começar a realmente quebrar essa amizade. Eles vão começar a oprimir. Deus fez assim não somente uma, nem duas, nem três vezes com o seu povo, se você ler direitinho a história. Então, meus queridos, não podemos nos conformar com este século também. Não podemos fazer aliança com o mundo, parando no meio do caminho, nas campinas, comprometendo a nossa missão evangelizadora, missionária. Nós temos que avançar. O povo clamava a Deus, como nós observamos no versículo que nós lemos, por não ter outra saída. Somente quando Deus permitia a coisa ficar ali feia, é como se Deus controlasse ali os ímpetos, né, daquele povo, daquela nação ruim. Mas quando Deus liberou, eles faziam exatamente o que Israel jamais queria naquele contexto. Naquele contexto em que eles estavam vivendo em paz. Era confusão com aquela gente. Mas aí aquela gente era despertada por Deus para fustigar a Israel. E a Israel se lembra de Deus. Que coisa, né, irmãos? O seu povo ali, para poder se lembrar de Deus, Deus tem que levantar um incrédulo para dizer: tu não é crente não, macho. Tu não é crente não, mulher. Tu não era crente. Vamos imaginar, contextualizando, mais ou menos assim. E às vezes o que é que acontece? A gente fica furioso. Bem parecido, né, com aquela história lá de Simeia, aquele soldado, né, que começou a dizer coisas lá com Davi, né? Seu assassino, seu adúltero. E aí um soldado do Davi disse: meu senhor, você vai deixar um cão morto desse ficar aí blasfemando do rei desse jeito? Davi, um homem muito humilde: não, calma, vai que é Deus que está mandando ele falar isso. Em outras palavras, eu mereço isso aí. Eu mereço, é Deus falando comigo. E de fato era Deus falando mesmo. Simei depois vai receber a recompensa, vai receber depois. Só que Davi poupa. Davi é misericordioso. Mas Davi disse para o seu filho Salomão: olha, lembra de Simei, eu fui bom com ele, perdoei porque eu entendi que realmente o meu erro, o meu pecado, mas olha, Simei agiu de uma maneira que não é correto com as autoridades. Então tu é sábio, Deus vai te dar sabedoria. E o fato é, só abrindo aqui um parênteses, que Salomão recebe aquela instrução do seu pai e dá uma determinação para Simei: olha, Simei, você vai morar em cidade X, e você não vai sair dali. Você vai ser o quê? Dentro da nossa linguagem hoje, né, uma prisão domiciliar, ou uma tornozeleirazinha. Você não pode sair. No dia que você sair, já sabe. E o Simei ficou 3 anos lá. Mas aí fugiu um dos escravos de Simei. E aí Simei foi
em busca desse escravo noutra cidade. E aí alguém chegou e contou para Salomão. Aí Salomão manda chamar, elimina, mata. Era assim. Então, queridos, Deus muitas vezes, Ele está falando conosco. E Ele fala muitas vezes dessa maneira. E a gente precisa ter sensibilidade, ter humildade para reconhecer. E é incrível como Deus vai levantar muitas vezes os inimigos. Deus usa quem Ele quer. E Deus usou essa nação aqui para poder fazer com que Israel se voltasse para Ele. Para que eles clamassem ao Senhor. Então escute isso aqui, meus irmãos. Somos tendenciosos, inclinados a nos acomodar em tempos de paz e prosperidade. Muitas vezes porque nos enganamos pensando que isto significa aprovação do Senhor. Ao estilo de vida que estamos levando, se não está me faltando nada, se tenho um emprego, se tenho dinheiro, se tenho saúde, então é porque Deus está se agradando de mim, mesmo eu olhando para mim e contemplando nenhum motivo para isso. E eu não sei por que a gente olha para nós, não contempla nenhuma razão para Deus nos abençoar e fica se gloriando, muitas vezes. E não toma como exemplo essa graça, essa misericórdia, para dar uma guinada mesmo. Porque quando essa graça se manifesta para nós, sendo misericordioso conosco, é exatamente, meus irmãos, para nós servirmos mais a Deus, para nós reatar o nosso relacionamento com o Senhor. E não uma sinalização de Deus dizendo, olha, eu te aprovo, eu te aceito mesmo assim. Mesmo você sendo fiel, eu te abençoo. Será que Deus é assim, irmãos? Não, não é não. A gente sempre olha só para esse lado. Olha, mesmo eu sendo infiel, Deus está me abençoando. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós vamos ver alguns pontozinhos na Bíblia. Agora não dá para ver que alguém, em algum momento, e Paulo é que trata essa questão. Olha, então vamos ser infiel, porque sendo infiel, Deus nos abençoa mais ainda. Alguma coisa dessa natureza. Pode uma coisa dessa? E a gente esquece de contemplar a longanimidade, a benignidade de Deus. Aí eu imagino o povo de Israel ali. Passaram 40 anos de paz, depois ali da regência de Débora e Baraque. E com certeza, como disse no início, no calor ali tão próximo, né, aqueles juízes que foram fiéis, então eles serviam a Deus e tal, e Deus abençoando, prosperando, daí a pouco vão esquecendo e continua prosperando, está dando certo. Imagina só, Adão e Eva, olha, no dia que você comeres desse fruto, você vai morrer. Comeu, não morreu, não aconteceu nada. Será que não aconteceu? O pecado, irmão, sempre gera morte. Desobediência, não se engane, sempre vai gerar morte. Sempre. Então, nós devemos, meus irmãos, obedecer sempre ao Senhor. Então, quando o povo está em pecado, pouco importa o que disseram os seus pais. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os juízes anteriores. Ou seja, estão seguindo em frente. E muitas vezes essa realidade também se aplica a nós. Quantos não têm pulado do barco, fazendo pouco caso dos profetas fiéis também dos dias de hoje? Que repete o que os pais disseram à igreja e continuam a dizer, a pregar até a volta de Jesus. E aí eu digo, para a nossa realidade hoje, me lembrando de uma música, Geração Florida, né? Ó geração florida, a voz profética neotestamentária continua a clamar e a divertir-nos também hoje. Como diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande, tão preciosa salvação, que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram. E alguns desigrejados, temporais e permanentes, pensam exatamente desse jeito. Alguns chegam até a dizer que foram anos perdidos os que eles viveram na igreja, na comunidade cristã. Mas os que pertencem de fato a Deus, como os remanescentes da promessa dos hebreus pertenciam, Deus tem uma maneira exclusiva, específica de tratar com eles, até que eles voltem. E normalmente a volta
destes é debaixo de uma opressão, cujo teor e a maneira como se dá, só Deus, na sua soberania, para definir. Mas o fato é que quem pertence a Deus, voltará para Deus. Por isso que Deus tratava sempre ali com o povo de Israel, porque era o povo da promessa, era o povo eleito. Deus não tinha outro povo, era o povo de Israel. Então era eles que tinham que dar continuidade, era na pessoa deles que as promessas iriam se cumprir. Então não podiam ficar pelas campinas, não podiam ficar para trás. E as promessas de Deus hoje, meus irmãos, se cumprem na vida de quem? Qual é o povo que Deus tem na face da terra, senão a igreja? E se essa igreja de repente começa a andar em conformidade com esse mundo, pecando, aceitando coisas que é condenável pelas escrituras, fazendo aliança com o mundo, você acha que Deus vai deixar as coisas assim, correr solta, sem fazer nada, sem despertar? O Deus que ama essa igreja, o Deus que deu a vida por essa igreja, será que Ele vai deixar assim solta? Não vai não. Agora a maneira como Ele usa, como Ele faz, Ele é soberano. É Ele que realmente define bem direitinho o que fazer para que nós nos voltemos para Ele. Então eles clamam ao Senhor, mas não expressando verdadeiro arrependimento. Mas agora, meus irmãos, acontece aí uma particularidade. Acontece algo diferente das outras vezes, quando o povo clamava, de imediato o que acontecia? Deus levantava um novo juiz. Mas agora, Deus, assim como fez em Boquim, lembram? Lá do capítulo 2 que nós lemos, enviando o seu anjo de Gilgal para lembrar ali a eles os feitos do Senhor. Agora Deus envia-lhes um profeta. Deus não levanta de imediato um juiz, como foi nos casos anteriores. Deus envia um profeta que faz um sermão duro. E faz as mesmas declarações que é feito lá no capítulo 2, pelo anjo do Senhor, que nós identificamos ali como sendo a própria manifestação do Senhor Jesus Cristo. E ali o profeta vai fazer declarações, e nessas declarações vai ser colocadas as causas, as razões, os motivos pelos quais eles estavam sofrendo, pelos quais eles estavam sendo oprimidos, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. É o que diz aí. Vamos ler versículo 7 ao versículo 10. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei esta terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos demais, acho que aqui está embaçado, vou virar aqui um pouquinho para cá, a vista não está dando para ali não. Esses amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Mas não destes ouvidos à minha voz. Isso errou, né? Esse negócio aí, né? Mas não destes ouvidos à minha voz. Você pensa, meus irmãos, que hoje é diferente? As pessoas querem ser corrigidas, não querem ser corrigidas, elas não querem serem lembradas que a razão do seu sofrimento é resultado de infidelidade, de esquecerem dos mandamentos do Senhor. Ninguém quer jamais ser confrontado com essa mensagem, com esse ensinamento. Você tem analisado a sua vida? E aí, nós temos aqui todo cuidado para não atribuir sofrimento de crentes a pecados.
Porque assim a Bíblia orienta, com base, né, na vida de Jó e no Evangelho de Jesus. Mas isso não significa que alguém não sofra, não adoeça, não seja repreendido duramente e até morra por causa de seus insistentes erros pecaminosos. A gente nunca vai chegar para uma pessoa diretamente, olha, você está sofrendo isso porque você pecou. Ou seja, não se pode atribuir uma situação direta que a pessoa está passando, doença ou alguma coisa e tal, a pecados. Mas a mensagem do Senhor leva a pessoa a refletir sobre isso. Então a Bíblia, ela nos dá realmente respaldo para a gente entender que nem toda situação que estamos passando é resultado necessariamente direto de pecados, mas pode ter alguma coisa relacionada. Agora é fato que ninguém continuará pecando obstinadamente contra Deus e ficará sem punição. E aí a Bíblia vai dizer claramente, tendo como exemplo a igreja de Corinto, que alguns até Deus decidiu levar eles antes do tempo. Então isso é bíblico. Ninguém pode negar essas verdades espirituais. Então esse profeta enviado antes de Deus levantar o juiz, demonstra que o clamor do povo não havia de fato a presença do arrependimento. Não havia a presença da contrição, da convicção de que nós merecemos isto mesmo, porque pecamos contra o Senhor. Antes havia apenas o interesse em que Deus resolvesse as suas questões. Ou seja, veio a opressão, estava prosperando, estava dando tudo certo, vamos continuar desse jeito aqui. E aí Deus envia para despertá-los mesmo. Mas isso não significa que esse despertamento, ele foi pleno. Houve de fato ali aquela comoção, aquele quebrantamento, aquele reconhecimento, choro, eu pequei, desobedeci ao Senhor, por isso estou passando por isso. Por isso, meus irmãos, Deus fala tanto aqui na igreja sobre o verdadeiro arrependimento. Quando o profeta fala que eles não deram ouvidos ao Senhor, que haviam esquecido as maravilhas que Deus fizera, ele estava assim reiterando o coração materialista deles. O que eles estavam sentindo não representava um arrependimento genuíno. Era apenas um remorso. Eles não estavam tristes por causa do pecado cometido contra Deus. Não estavam tristes porque perderam o relacionamento com Deus, porque sentiam falta da comunhão com Deus. Não foi isso que entristeceu o coração dos filhos de Israel dentro daquele contexto. Estamos arrasados, pecamos contra Deus, perdemos um relacionamento, como eu estou triste, a minha comunhão com Deus se quebrou. Não, o clamor deles atendia somente o seu ego, o seu sentimento de perda, de impotência diante do inimigo. Além disso, eram covardes e não tinham a coragem de lutar pelo que eles diziam ser deles, resultado da força, do trabalho deles. O pecado, meus irmãos, nos amedronta diante das lutas. Somos capazes de tirar uma vida, mas não somos capazes de morrer lutando para salvar uma vida. Um homem sem visão de céu, um homem sem visão de eternidade, ele não aceita um Deus que faça interferência na sua vida terrena, limitando até, se for o caso, os seus anos de permanência aqui. Um homem que não tem a visão de céu, um homem que não tem a visão da eternidade, ele não permite, ele não aceita essa interferência de Deus. Muitas vezes, até se for o caso, limitar, cessar os seus dias aqui. O que entristeciam eles era o fato deles terem suas safras roubadas. O texto é muito claro. Era não poder continuar usufruindo do fruto de suas mãos. Eles estavam tristes por causa das consequências e não por causa do pecado cometido contra o Senhor. Uma coisa é se entristecer porque pecou contra Deus, e outra coisa é se entristecer pelas consequências ou pela descoberta do pecado. É duro, não é? Muito tempo sendo um rei aos olhos do seu reinado, um reino de paz, um reino de coração puro e santo. Ia seguir em frente. Ia seguir em frente. Mas aí veio as consequências. É claro que no caso de Davi, quando o profeta Natan revela o caso dele, ele se arrepende verdadeiramente. Há um quebrantamento.
é visível, ele aceita a disciplina de Deus, ele aceita a correção de Deus, ele quer ser corrigido por Deus. Esse é o diferencial. Quando somos tocados por Deus mediante o reconhecimento do nosso pecado, nós aceitamos a disciplina, nós queremos a correção. E a Bíblia diz que a correção vem exatamente para que a gente não morra, não pereça, juntamente com o mundo. Então eles estavam ali sofrendo pelas consequências do seu pecado. Ou seja, se não fosse as consequências, eu continuaria pecando, me acostumando com esta tristeza, mas quando as consequências, meus irmãos, do nosso erro, do nosso pecado, atinge o bolso, o fruto do nosso trabalho, aí entra o desespero. É nesse desespero que surge o clamor. Ou seja, puxa vida, roubaram tudo, estão roubando tudo que nós temos, não tem mais festa, não tem mais diversão, não tem mais alegria, minha família está na necessidade, mexeram com o principal, com a alegria deles, tiraram a razão deles viverem ali no meio daquelas nações. Deus permitiu com que o inimigo fizesse isso, com que o inimigo ferisse. Sabe aquela tristeza, meus irmãos, que nos vem quando perde, ou alguém perde um bom emprego? Quando somos acometidos por uma enfermidade e nos vemos num leito de dor, no vale da sombra da morte. Quando entramos numa rota que parece ser o fim, no fundo do poço, e não nos resta outra coisa senão chorar, clamar que seja resolvido o nosso problema. Assim estava vivendo naquele contexto, nessa inconstância o povo de Israel. E mesmo assim, pela misericórdia de Deus, mesmo Deus sabendo, porque ninguém pode enganar a Deus, Deus não se deixa escarnecer, mesmo assim ele se manifesta, mas antes, com um duro sermão. Mas antes ele vai dizer a razão, a causa, o motivo, a circunstância, por que vocês estão passando por isso. Sabe aquele pai, meus irmãos, que quer sempre o melhor para o filho, e que sabe o que é melhor para o filho? Assim é Deus. Sente aqui, meu filho, mais uma vez eu vou resolver o seu problema. Mais uma vez eu vou entrar na tua causa, agora me escute antes. É assim que Deus fez. Eles queriam um libertador, porque eles já tinham a experiência dos 5 juízes que passaram. E Deus mandava. Agora Deus levanta um profeta. O profeta vem ali, representando Deus, e faz eles lembrarem a razão pela qual eles estão sofrendo. Deus não deixa de corrigir, de fazer lembrar a razão da opressão. É muito triste, meus amados, quando a nossa busca a Deus não reflete uma busca por um relacionamento real com Deus, pelo prazer de servir, de aprender, ao invés da busca por restituição, por resolução de problemas, e não pelo prazer de lhe servir com fidelidade e com dedicação real. Buscar a Deus somente interessado em que Deus resolva o seu problema, em que Deus continue a abençoar. Eu tenho que continuar porque eu quero que Ele resolva. E aí Deus resolve, né? Deus abençoa mesmo sem que a pessoa tenha ainda dado aquele passo de aliança, porque Deus é bom, como nós pais fazemos muitas vezes. E aí pensam que Deus está agora concordando com a sua superficialidade e interesse egoísta, desprezando todo o projeto de Deus estabelecido a partir das Escrituras. Mas muitas vezes buscamos a Deus não por causa de um arrependimento profundo, mas porque perdemos algo e queremos que Deus nos restitua, que Deus resolva o nosso problema, e nós não nos arrependemos do pecado que ofende a Deus, não nos preocupamos com a sua santidade, não nos preocupamos com o seu caráter santo revelado nas Escrituras, mas simplesmente estamos sentindo um remorso por algo que nós perdemos e queremos que o problema seja resolvido. Mas ao invés de resolver o problema, Deus envia-nos um sermão, Deus envia-nos um profeta e nos faz lembrar os seus grandes feitos, as suas grandes maravilhas, e nos faz enxergar os nossos pecados. E aí o profeta de Deus vem dizendo para eles naquelas palavras: vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos.
Por isso vocês estão passando por isso, porque vocês não me deram ouvidos. O que vocês precisam é de um arrependimento genuíno. Vocês não precisam tão somente viverem nessa fartura, nessa riqueza. A paz de vocês, a vida de vocês não depende de vocês, não são daqui, vocês estão caminhando em direção a um outro lugar. A palavra de Deus em Joel capítulo 2, versículo 12 ao 14. Voltai para o Senhor de todo o coração, é o que Deus espera. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Eu imagino, irmãos, que alguns momentos, quando Deus chegava lá para aliviar o fardo, para ajudá-los, aí é fácil nessa manifestação exterior, aí eles rasgavam as vestes, só que Deus dizia, opa, está rasgando as vestes, é um sinal de arrependimento, que os profetas assim mostravam, mas você não está rasgando verdadeiramente o seu coração. Então convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, aí é uma bênção mesmo, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Diz Apocalipse 2, versículo 5. Meus irmãos, quando o homem perde a sua beleza de imagem real de Deus, de devedor de Deus, de andar guiado pela luz de Deus, como que andando e olhando para cima, pois a palavra antropos significa isso, aquele que olha para cima, aquele que vê em Deus a sua esperança, aquele que olha e diz, eu sou teu, Senhor, eu devo a minha vida a ti, Senhor, ela é tua. Quando o homem, engodado pelo pecado, perde esta beleza, ele fica só ele mesmo, só pó, só ciência, só estudo, só análise, só o ser antropológico, objeto de estudo da ciência e nada mais, embora seja ele uma alma eterna. Então o homem, ele pode realmente se resumir a isso, a esse ser do estudo, da pesquisa, dos exames, das análises, mas o homem é muito mais do que esse ser físico. O homem tem uma alma eterna, e por isso que a palavra em grego antropos, que está ligado à antropologia, significa aquele que olha para o alto, aquele que olha para cima. Então o homem não foi criado para andar como um animal rastejando o seu rosto no chão, e muitas vezes esta é a condição do homem quando ele peca. Ele vai comer comida de porcos mesmo, como diz a parábola do filho pródigo. E muitas vezes Deus colocava Israel nesta condição, porque quando Israel estava numa condição de paz e de prosperidade, eles deixavam a Deus, que era a condição do filho quando estava na casa do pai, que Jesus contou claramente. Então foi preciso que aquele jovem, obstinado pelo prazer, obstinado pela novidade, enfrentasse aquela crise terrível, ao ponto de desejar comer comida de porcos, para que ele pudesse cair em si e voltar para Deus. Mas é incrível, meus irmãos, que nem sempre acontece este arrependimento real. Por isso que eu não costumo orar presencialmente com uma pessoa, quando alguém me pede oração, e eu percebo que a intenção da oração é somente resolver aquele problema ali. Sobretudo quando sei que a pessoa não é uma pessoa convertida. Eu não me contento em orar por aquela pessoa tão somente. Eu falo isso se eu tiver o contato presencial. Eu tenho que antes conversar com aquela pessoa e mostrar para aquela pessoa o evangelho da graça. Assim eu oro. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam, porque não é exatamente isso que as pessoas querem.
Outro dia aconteceu isso, uma vizinha bateu na minha porta. Pastor, vamos orar pela minha filha, porque o diabo está querendo destruir o casamento dela, o diabo está querendo destruir a casa, vamos lá, que está acontecendo uma coisa horrível. Eu disse, tudo bem, vamos. Mas antes de eu fazer aquilo que me parecia ser o que ela queria, que era simplesmente resolver aquele problema, mas que havia um outro problema relacionado a Deus, eu não pude simplesmente chegar ali, vamos orar, Deus vai repreender o mal aqui, vamos aí, Deus vai abençoar, Deus vai expulsar o demônio. Vamos pregar o evangelho primeiro. Parece que não era exatamente isso que ela queria. Ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus. Mas o fato é, queridos, que tem muitas pessoas que através da oração querem e até acreditam que vão resolver os seus problemas para a vida continuar boa. O que as pessoas querem é continuar com a vidazinha boa, tranquila. Elas chamam pastor, elas chamam padre, elas chamam espírito, elas chamam quem elas entenderem que tem algum poder através da oração, da intercessão para resolver. Porque elas querem continuar com a vidazinha boa, do jeito que ela quer, e se multiplica os gurus, os guias espirituais, atuando nesta corrente de satisfação plena, cujo propósito é manter cada vez mais o pecador orgulhoso, soberbo, confortável, seguro e indiferente ao evangelho. Então é só o que as pessoas querem. E aí tem aqueles que se profissionalizam nessa questão aí da oração, certo? Os gurus espirituais. E são muito requisitados, porque é o que as pessoas querem. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Os tempos finais vão ser marcados por aqueles que não suportarão realmente a sã doutrina, o santo evangelho, e eles querem alguém para melhorar a sua vida. E já foi até comprovado cientificamente que a religião, que a oração é capaz, né, dentro daquela visão, é uma visão humanista também. Não venha me dizer que a oração em si tem poder de nada, não tem, o poder está em Deus. O poder está em Jesus Cristo, o poder não está numa corrente, aquilo tudo ali é pensamento positivo, tudo isso é nova era. O poder de transformar uma vida é o poder do evangelho, é o poder de Jesus, e não o poder de uma corrente, de gente sapateando e pulando, e gritando, repetindo palavras, cacoetes evangélicos por aí, não. Está completamente errado. Isso não é graça, isso não é manifestação da graça de Deus. Dá uma melhorada? Dá, sim. Deus fala através do profeta Isaías, curaram a ferida superficialmente do meu povo. Então essas manifestações religiosas, esses gurus religiosos, eles têm sim o poder de curar, de atenuar a situação, mas somente superficialmente. Só o evangelho, só a graça, só a palavra de Deus tem o poder de realmente mudar as vidas e não fazer uma reformazinha para que os pecadores continuem no mesmo pecado. Deus, meus irmãos, não se deixa usar pela manipulação da oração de quem quer que seja, nem por um dos seus legítimos profetas, diga-se de passagem. Nem um legítimo profeta Deus se deixa jamais manipular por uma oração interesseira que ele, porventura, queira receber algum aplauso, alguma aprovação de quem quer que seja. O máximo que esse tipo de espiritualidade faz no ser humano egoísta é sentir um remorso. O remorso tem a ver com nós mesmos, com o nosso ego, com a nossa culpa, cujo propósito dos posicionamentos humanistas é descartá-la sem o arrependimento. Claro, porque o arrependimento, meus irmãos, significa que você errou. O arrependimento significa que você é culpado, é devedor, é merecedor do castigo. E no humanismo, não há essa ideia da culpa, de alguém sentir culpa, porque a culpa significa que você pecou. E todo pecado significa, biblicamente, que é contra Deus. Então o humanismo, ou os humanistas, querem tirar Deus de cena e centrar tudo no homem. Tudo gira em torno do bem-estar do homem, da felicidade do homem estar em paz, do homem estar prosperando. Só o arrependimento genuíno nos dá esta convicção de justiça de Deus quando nós somos punidos. Então, quando nós recebemos uma punição de Deus e que essa punição gera arrependimento, meu irmão, há mudanças. Quando nós sentimos remorso, nós queremos resolver somente ali o nosso problema. Queremos que seja restituído aquilo que nós perdemos. Nós queremos que Deus nos dê a solução de algo que está errado. Queremos que Ele coloque no lugar de novo. E por um instante parece até que Deus assumiu o comando da nossa vida, mas não. Nós reassumimos logo que o problema é resolvido. Logo que voltamos a gozar a paz, logo que voltamos a desfrutar de um bem-estar, da prosperidade,
E aí, queridos, vai voltar novamente o sentimento de insegurança. O problema ressuscita com mais força. Vem a opressão. Nós assumimos ou não assumimos que erramos, que pecamos, que tiramos Deus do centro. Nós afirmamos e culpamos o outro. A culpa é dos midianitas. A culpa é dos amalequitas. Não é não. A culpa era deles, como também a culpa é nossa. O problema era com eles. Muitas vezes o barco está afundando, não porque tem nele, alguns ídolos, ou alguns homens idólatras, como foi no caso do profeta Jonas, mas porque nós estamos no barco, dormindo, o sono da indiferença a tudo aquilo que Deus determinou, como se aquilo não fosse problema nosso. Jonas estava ali como se a salvação dos ninivitas não fosse problema dele. E muitas vezes nós como igreja estamos vivendo na acomodação como se a evangelização não fosse problema nosso. Os midianitas, os amalequitas ou outros povos ali, era problema do povo de Israel. Se o povo de Israel vivesse em fidelidade com Deus, ainda que no primeiro momento a gente sabe que eles desobedeceram, que era para ter cumprido a palavra, ter tirado aqueles povos, e aí Deus permitiu que eles ficassem, se eles se mantivessem fiéis a Deus, Deus também tinha algo a realizar através deles para a vida daquelas nações. Nós sentimos mal e triste, meus irmãos, por consequência daquilo que nós fazemos, que nós fizemos. É egocêntrico, mas o verdadeiro arrependimento está no nosso reconhecimento de que ofendemos a Deus. Somente o verdadeiro arrependimento traz a verdadeira solução para os nossos problemas. Se você está sempre caindo no mesmo buraco e parece que a sua vida não está progredindo, não está crescendo nesta área, muito provavelmente, você está sentindo apenas um remorso quando perde, em vez de pedir perdão por você ter perdido alguma coisa. Não há arrependimento, porque o arrependimento gera mudanças, meia volta em direção ao procedimento correto. Você está sentindo remorso por conta das consequências das suas decisões erradas. E tem gente que vai muito além a tristeza. Foi o caso de Judas, não é? Judas sentiu uma tristeza profunda, sim, claro. Mas não houve arrependimento naquela tristeza. O sentimento de Judas era porque ele tinha feito um projeto próprio, para a sua própria vida. E ele queria usar como esse projeto dar certo, para esse projeto dar certo, a pessoa de Jesus. Como aos seus olhos Jesus fracassou, então não tinha outra alternativa a não ser fazer o que ele fez mesmo. Não houve arrependimento. Não houve um voltar para Deus. Para encerrar, meus irmãos, é importante lembrar que o povo não demonstra um arrependimento genuíno. Este clamor revelou isto. Mas ainda assim Deus, na sua infinita graça, levanta um novo juiz. Este é o evangelho da graça, que mesmo antes de nos arrependermos, Deus envia salvação. Naquela época foi através de Gideão. Hoje, no nosso tempo, através de Jesus Cristo. Mesmo antes que a gente se arrependa. Então nós não nos arrependemos para que Deus nos salve, mas nos arrependemos porque Deus salvou-nos primeiro. É a partir de Jesus e não a partir de nós mesmos. Não pelas obras, mas somente pela graça. Então o que nós vemos em todo este longo período é manifestação da graça de Deus. Não houve um arrependimento genuíno. Nós vamos ver a partir de domingo que depois do profeta vem um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vai falar a Gideão. Deus vai escolher a Gideão. E nós vamos ver na história de Gideão. Era importante falar isso para os irmãos. E os irmãos creio que entenderam que não houve um arrependimento. O povo, por causa do levante dos midianitas, o povo toma aquela decisão de reclamar de Deus. E tanto é que quando o anjo aparece a Gideão, Gideão vai retratar isso. Vai repetir o sentimento do povo. Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que estamos passando por... Não foi capaz, nem Gideão naquele momento, de reconhecer diante do anjo
Depois ele vai reconhecer, mas naquele primeiro momento, ele não teve a sensibilidade de reconhecer, diferente dos demais, porque não eram iguais com os demais, que o resultado daquele sofrimento, daquela opressão, eram seus pecados, sua desobediência. E que assim Deus em Cristo Jesus, irmãos, nos abençoe e que nós possamos olhar para este povo, o povo de Deus, e contemplar a misericórdia de Deus. E não entristecermos o coração de Deus como tantas vezes esse povo entristecia, não expondo um verdadeiro arrependimento, mostrando apenas ali um remorso, porque havia perdido algo, porque havia perdido a paz, havia perdido o controle do lar, não havia mais paz e segurança. E aí, não tendo outra alternativa, se nós não temos o que fazer, vamos clamar a Deus. E aí eu imagino que alguém ali lembrava, olha, lembram o que foi que Deus fez no passado? Pode ser que Ele nos escuta também, vamos lá, Ele é bom e tal. E ali clamavam, mas jamais alguém pode enganar a Deus com falso clamor. Então, essa manifestação de graça de Deus é somente porque Deus tem um plano. E esse plano, Ele vai cumprir através do seu povo. É através da sua vida. É através da minha vida. Agora, que esse sentimento não gere em nós egocentrismo mais do que o que já temos, irmãos. Que isso não gere em nós o sentimento que se gerou no coração dos hebreus. Ao ponto de quando o Messias se manifestou, eles não reconhecerem. Ou até mesmo aqueles que reconheceram como inicialmente ali os seus discípulos, entenderem que Jesus ainda estaria ali naquele grupinho, não deveria se estender aos demais, aos gentios. Nós já estamos bem próximo da volta do Senhor Jesus. Irmão Genô, todo domingo está dando esse aviso, né, irmão Genô? Embora a Bíblia já nos fale bem claramente, mas o irmão Genô gosta de vir aqui à frente, eu tenho um aviso para dar, Jesus está voltando, né? Então, é verdade, Jesus está voltando. Mas nós ainda temos uma missão aqui. Nós temos que continuar cumprindo esta missão. Então, não podemos ficar esperando Jesus voltar. Está muito bom aqui. Está muito gostoso. Está muito tranquilo. Não vamos subir para os montes. Vamos ficar aqui mesmo. Deus já sabe até o número que vai se salvar e tal. Nem precisa mais evangelizar. Deixa como está. Vamos viver aqui. Vamos juntar tudo e comer fazer igual a primeira igreja lá, né? Igreja primitiva, né? Vamos lá, todo mundo trazer aqui, vamos só comer, vamos só se divertir e tal. Amanhã Jesus volta. Nós não podemos jamais viver esse sentimento de indiferença. Deus nos deu uma missão. Como Deus deu uma missão para esse povo, eles não podiam se acomodar naquela terra, porque a caminhada deles não se encerrava naquele reduto ali, terreno. Eles tinham que olhar para o alto. Então, meus irmãos, a caminhada continua. Vamos seguir em frente. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Eu havia falado para os irmãos que possivelmente seria 2 mensagens, né, na história de Gideão, mas acho que vai ser umas 4 ou 5, viu? Oremos. Pai querido e santo, em nome de Jesus, quero agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecer, Senhor Deus, pelo teu povo aqui, pela paciência, pela concentração, de poder, ó Deus, ouvir a tua palavra, ouvir os teus ensinamentos. Que o Senhor dê-nos cada dia graça, Senhor, para estarmos aprendendo da tua santa palavra, para estarmos realmente, ó Deus, olhando para o alto e na expectativa da volta do Senhor, cumprindo aqui a nossa missão, a missão de evangelizar, de levar o teu santo evangelho até os confins da terra, até que o Senhor volte. Pai, leva-nos de volta agora para os nossos lares, nos conceda uma noite abençoada, Deus, em tua santa e bendita presença. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Com oração silenciosa, o culto está encerrado.